De volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Vamos dar um tempinho, gente, até respirando aqui, dessa história de Supremo Tribunal Federal e tal, e falar daquilo que interessa para a gente, para o nosso bolso, que é a economia do nosso país. Nosso convidado agora é o economista, ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que está lançando o livro O Brasil Ainda Pode Ser um País Rico? E aí, ministro, bom dia. Tem uma interrogação no título do livro. Eu preferia que não tivesse nada, ou um ponto final, ou quem sabe até uma exclamação, né? Que vai ser um país rico, quanto que vai continuar um país de renda média, talvez até pior do que isso, né? Depende do ângulo que se analisam as diversas questões. Eu ofereço ao leitor, em 2 capítulos, as razões para isso. Um capítulo se chama Ventos Contra, ou seja, os fatores que inibem o desenvolvimento do país, especialmente os ganhos de produtividade. Por outro lado, estão os ventos a favor, né? Que são aqueles que impulsionam a economia brasileira. Ventos contra, eu menciono a baixa produtividade, eu menciono a questão judicial, né? Os juízes brasileiros não estão preparados, na grande maioria, para entender as consequências de suas sentenças para a atividade econômica, né? Eu menciono uma economia fechada que inibe a inovação e os ganhos de produtividade e outros fatores que conspiram contra essa trajetória do Brasil rumo à riqueza. Do lado positivo, eu menciono o agronegócio, que é o campeão, né? Nos transformou numa potência agrícola que nos leva a ser permanentemente superavitário na balança comercial, um sistema financeiro sólido, sofisticado, bem regulamentado, por um Banco Central com grande capacidade de supervisão bancária. O Banco Central tem sido considerado um dos melhores do mundo nos últimos tempos, agora tem que se duvidando se é o caso com essa questão do Banco Mar, que eu continuo achando que o Banco Central não vai perder a sua aura de um dos melhores reguladores do mundo quando houver o desventamento das sindicâncias que estão sendo efetuadas para avaliar o processo de intervenção no Banco Master, né? Enfim, o que está acontecendo na infraestrutura, nos transportes, nas ferrovias, o Brasil está sendo riscado de cima para baixo, de leste para oeste, por ferrovias, pelo setor privado, né? E assim por diante. Eu menciono também, entre os fatores que inibem a expansão do Brasil rumo à posição do país rico, o PT. O Partido dos Trabalhadores é um dos fatores que inibem a expansão do Brasil para essa realidade auspiciosa que seria ser um país rico, né? É um partido que foi fundado nos anos 80, com inspiração tanto na Igreja Católica quanto nas experiências da esquerda europeia, né? E ao contrário do que aconteceu no início do surgimento dos partidos de esquerda na Europa, que tinham como objetivo a ditadura do proletariado e o controle estatal dos meios de produção, ou seja, o comunismo, né? O PT já nasceu buscando poder pelo voto e não pela revolução, mas não deu o outro passo, que é modernizar o seu pensamento econômico. Continua aferrado à ideia que já era equivocada nos anos 80, quando ele foi fundado, de que o que impulsiona a economia é o gasto público. A palavra produtividade raramente aparece nos documentos do PT, né? E isso cria um problema, porque a cada mudança de governo, você pode ter uma reviravolta na economia, ao contrário do que acontece com a esquerda europeia. Nós tivemos recentemente, por exemplo, a mudança de direção partidária na Alemanha, assumiram os conservadores, saíram os partidos de esquerda, e não houve nenhuma alteração em termos de gestão macroeconômica, política monetária, política fiscal, tudo continua. Os partidos se diferenciam por nuances, né? Mais para gastos sociais, menos para a liberdade total para o exercício da atividade econômica, e no PT isso pode mudar. E basta ver o que aconteceu neste mandato, né? Neste mandato, o Lula aumentou o gasto público em cerca de 300 bilhões de reais e colocou a economia brasileira numa trajetória de crise. Definitivamente, já vinha antes, ele acelerou. No período do mandato do Lula, a relação entre a dívida e o PIB
dívida pública, né, que é o principal indicador de solvência do setor público, vai aumentar 12 pontos de percentagem, vai ser a maior dos países emergentes e vai continuar subindo, porque não são feitas reformas que permitam ao governo gerar superávites primários em montante suficiente para estabilizar e depois reduzir essa relação. Né? Finalmente, eu faço para explicar como ela, de país rico que era no princípio do século XX, se tornou um país crescentemente pobre, né? E agora a reviravolta com o Milei. E, finalmente, esse livro também oferece ao leitor vamos dizer, uma aula, eu espero que sim, né? De como evoluiu a economia mundial desde a antiguidade até os dias atuais, culminando, o caso especial, com o fenômeno da China, em que eu dedico 2 capítulos do livro a explicar o fenômeno fantástico de um país que sai da pobreza para se tornar a segunda economia do mundo no espaço de pouco mais de uma geração. Esse é o resumo do livro. Ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Ministro, eu queria uma apreciação do senhor. O senhor sempre foi, desde quando foi ministro da Fazenda, o senhor sempre foi reconhecido pela sensatez de suas decisões, pela tranquilidade e por um incorrigível otimismo em relação ao Brasil. Como é que o senhor está hoje? O senhor contra as perspectivas tão amplas que já poderiam ter sido abertas, estarem sendo exploradas pelo Brasil? Eu estava vendo aqui agora há pouco, decorridos 43 dias do ano de 2026, o governo Lula já está deficitário, já está no vermelho. É impressionante isso. Apesar do aumento brutal da carga tributária, o governo já está no vermelho. Imagina que o governo arrecadou 557 bilhões até ontem e já gastou 660 bilhões de reais, né? Apesar disso tudo, não vemos políticas públicas consequentes, né, que nos dê a confiança de que está sendo feito, plantado alguma coisa para garantir esse futuro que tantos almejamos. O senhor continua muito otimista em relação ao Brasil? Olha, eu diria que eu hoje estou preocupado, né? Eu estou preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. Né? Um dia, um amigo meu me falou outro dia, olha, você tem que mudar o seu discurso. Há 40 anos você diz que a situação fiscal é insustentável e isso nunca acontece. É verdade, né? Só que ninguém podia prever quando isso ia acontecer. E agora existem estudos categóricos de fontes de alta reputação que dizem o seguinte: em 2027, 100% do gasto primário será ocupado por gastos obrigatórios. Não sobrará um centavo para financiar ciência, tecnologia, cultura, infraestrutura e assim por diante. Claro, isso não é possível. E o governo vai terminar abandonando o seu arcabouço fiscal ou criando novos furos, né, para permitir que esses setores obtenham o mínimo de recursos para funcionar. Nós já estamos vendo o país parando nesse sentido. Por exemplo, e como a gente sabe, o Exército foi o grande formador de medalhistas brasileiros olímpicos, né, porque não tem mais verba para financiar. As agências reguladoras estão funcionando 2, 3 dias por semana só, porque a dotação dele é insuficiente. A Agência da Aviação Civil, a ANAC, fez uma projeção, vamos dizer, tétrica, que a continuidade desse processo pode submeter o Brasil a acidentes e incidentes aéreos, certo? E eu não vejo nenhum compromisso do governo Lula com reformas que mudem radicalmente essa situação. Então, e se o Lula for reeleito, eu diria que ele pode se arrepender. Eu acho que o melhor seria ele encerrar a carreira agora no auge, como se fosse um Pelé, né? E não ir para uma nova etapa de governo, quando ele pode presidir um colapso fiscal. Porque o Lula não tem, a meu ver, nenhuma vontade de abraçar as reformas de que o Brasil precisa. Ele é contra eliminar a vinculação de salário mínimo a aposentadorias e pensões, é algo que só tem isso no Brasil, né? Normalmente os aposentados e pensionistas são protegidos contra a correção inflacionária e não tem ganho de real salário.
ganho real de rendimento é de trabalhador que contribui para a produtividade. Né? O Lula é contra a reforma da Previdência. Ele é radicalmente contra eliminar outra aberração orçamentária que existe no Brasil, que é vincular impostos a gastos com educação e saúde. Isso não tem canto nenhum do mundo. Desde que o parlamento adquiriu a supremacia que ele conseguiu a partir da Revolução Gloriosa de 1688, que as prioridades são definidas anualmente no orçamento. Né? Aqui não, define eternamente a prioridade. Será que daqui a 100 anos, que eu chamo o senso de urgência, em que a sociedade se convence que chegou a hora de fazer reformas duras, impopulares. E precisamos ter um líder com capacidade de abraçar esta agenda, né? E, a meu ver, o Lula não é este líder. Né? Então, se ele for reeleito, pode ser que ele surpreenda, né? Mas eu acho difícil que ele abrace essas reformas. Provavelmente vai abraçar quando houver o calar, o desemprego e a inflação. Estamos conversando aqui no Aí Jornal eu acho que nesse momento... aí eu acho que nesse momento vai dar a virada. A sociedade se convence de que é preciso fazer isso. Nós temos várias experiências nisso, né? Durante o regime militar, a crise do João Goulart deu origem a várias reformas estruturais. O Plano Real deu origem a várias reformas estruturais. O presidente Temer deu origem a várias reformas estruturais. E vai acontecer. E aí o Brasil pode retomar essa trajetória rumo a se tornar um país rico. E aí pode ser tarde, como o senhor disse, né? Nós estamos conversando aqui com o ministro Mailson da Nóbrega. Aproveitando o título do seu livro, vou fazer a pergunta da seguinte forma para o senhor. O Brasil ainda pode ser um país rico se adotar uma escala 6x1 na escala de trabalho dos contratados pelo regime CLT, ministro? Aproveitando o tema do momento aí. Definitivamente não, porque essa é uma ação que vai reduzir a produtividade. E o Brasil precisa aumentar a produtividade, né, para chegar perto dos países ricos e até ultrapassá-lo. É bom lembrar que nos anos 60, a produtividade crescia no Brasil 4,5%, 5% ao ano. Pensada, não foi feito nenhum cálculo, né, e nem avaliação das suas consequências negativas, sobretudo para as pequenas e médias empresas do Brasil. Né? Redução de jornada de trabalho tem ocorrido no mundo desde o final do século XIX, no auge da Revolução Industrial Britânica. Mas, em todos os casos, a redução da jornada de trabalho observou dois elementos. Primeiro, ela correspondia a ganhos de produtividade e, segundo, era decidida o entendimento entre patrões e empresários, e portaria do Ministério. Né? E aí, por que reforma constitucional? Porque a autora desse projeto, ela acha que, se for aprovado, pode sofrer um veto, e reforma constitucional não tem veto. O Supremo promulga a emenda e, portanto, a regra. Deixa-me repetir, é uma medida populista, irresponsável, mal pensada, mal calculada. Vai fazer mal ao Brasil. Ministro, aproveitando também aqui o título do seu livro, o Brasil ainda pode ser um país rico? Interrogação. Colocar um adendo. O Brasil ainda pode ser um país rico se mantiver os juros tão altos, hoje líder mundial de taxa de juros? Não, claro que não. Essa taxa de juros é absolutamente insustentável, né? Só que não é o Banco Central que quer essa taxa de juros, eles não são os malvados que estão olhando, né, em favor dos bancos, contra a sociedade, como algumas lideranças políticas costumam dizer. Né? Então, o Banco Central responde a uma situação prática, ou seja, nós temos uma situação fiscal insustentável que leva os investidores a exigir um prêmio, uma taxa de juros mais alta para comprar os papéis do governo. E o Banco Central leva essa do Banco Central, ao invés do que se diz, não está protegendo o sistema financeiro, ele está protegendo as camadas menos favorecidas da sociedade, que são aquelas que pagam o preço maior pelo processo inflacionário. E para isso, o Brasil reduzir essa taxa de juros, é preciso ter presente inequivocamente
que resolvemos ou caminhamos para resolver a situação fiscal. Senão, o Brasil vai continuar um país arriscado para investimento e, portanto, a taxa de juros é a solução natural e insustentável, digamos, para essa questão. O problema é fiscal. Ministro, fala-se muito na iminência de um processo recessivo, né, bastante grave aqui no nosso país por conta desse conjunto da obra, né? O senhor acredita nisso? O senhor vê algum prazo? Esse prazo seria ainda o início disso em 2026, já ou fica para 2027? Enfim, como o senhor vê essa ameaça? Olha, eu não vejo risco de recessão em 2026. Você olha a pesquisa Focus do Banco Central, né, pode ser menos um pouco, 1,6%. Então, a economia continuará crescendo, embora mediocremente. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui. Uma coisa que me chama a atenção é como as pessoas dizem: a economia está bem, a economia está bem, economistas, políticos. A economia não está bem, a economia está doente. Não pode ir bem uma economia que tem uma situação fiscal desse tipo, uma taxa de juros dessa magnitude e um governo que enxerga o gasto público como a salvação do país. Um governo que não entende que gasto com educação é gasto. Para o presidente Lula, que inventou a contabilidade criativa, esquisita, gasto com educação não é gasto, é investimento. Não, pode até chamar de investimento, mas tem que levar em conta que o dinheiro sai do caixa do mesmo jeito, independentemente do título que você atribua ao gasto com educação. Alguém tem que pagar essa conta, né, ministro? E seremos nós, né? Seremos nós, porque em algum momento você vai ter a reforma, digamos assim, as reformas que conduzirão o Brasil à sanidade orçamentária. Nós estamos um sistema orçamentário insano, né? Ela vai exigir uma mistura de corte de gastos, sobretudo os obrigatórios, corte de gastos tributários e algum pouco de arrecadação. E a arrecadação vai ser para todos nós. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, com o Maílson da Nóbrega, economista, ex-ministro, que está lançando o livro O Brasil Ainda Pode Ser um País Rico? Interrogação, pela Matrix Editora. Muito obrigado pelo papo, foi uma honra recebê-lo, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, para mim foi ótimo. Muito obrigada.